Acho que já vai começar a gravar, dá uma olhada aí. Aí, já tá gravando, né? Aí para você apareceu? Sim. Então, ó, tá apresentando a tela, né, Ju? Tá, sim. Então tá. Então eu fiz essa pergunta no quadro como uma pergunta focal, né, que a gente tinha que responder. O motivo de todos, né, terem esse conhecimento em higienização para exercer suas atividades na indústria de alimentos, né? E a gente já respondeu, principalmente fazendo o mapa conceitual no quadro, né? Respondendo essa pergunta, né? Por que que é importante? Então, e aí a gente deu alguns conceitos que hoje a gente vai fazer, vai elaborar os mapas a respeito dessa pergunta, tá? Aí, eu vou aumentar aqui. Eu deixei também lá no Moodle a apostila para vocês e pedi para vocês darem uma lida no capítulo 1. Você, como você só que está aqui, você conseguiu fazer responder essas questões? Leu o capítulo 1, Ju? Eu acabei esquecendo, prof, de ler o capítulo. Não leu, não? O capítulo 1, que é da apostila? Então, vamos lá. Ju, se você puder anotar, né, para poder depois elaborar o mapa, a gente vai fazendo juntos, tá? Vou pegar aqui também oh, meu Deus, um caderno, né? Eu vou escrevendo algumas coisas aqui e a gente pode elaborar junto no Cinep daqui a pouco. Tá bom? Beleza, Ju? Sim. Então tá. Então, aqui, ó, eu pedi para vocês darem uma lida, né? Porque aí facilitaria para a gente ir resolvendo os problemas hoje da aula, né? Sobre a matéria que ficou ainda, que vem a partir do momento que a gente responde a pergunta sobre conhecimento e higienização. Então, nesse capítulo 1, tá conseguindo enxergar ainda, né, Ju? Sim. Então, aqui, ó, aula 1, higienização. A gente vai falar, então, de toda essa parte hoje, tá? Higienização, então, lembrando a aula passada, e a gente já desenvolveu um mapa, né? Aquele mapa do quadro. A gente falou o que é limpeza e o que é sanitização, que está no capítulo 2, tá? Mas agora vamos entender assim, ó, o que precisa, o que a gente vai precisar para poder fazer a limpeza, quais os tipos de superfície que a gente vai higienizar, quais os tipos de higienização nós precisamos higienizar, mas pensando nesse primeiro aspecto que é da limpeza. Então, vamos lá no capítulo 1, que é na página 15, ó. Eu gostei bastante dessa apostila, né, porque ela já vem com algumas atividades, né? E é legal porque a gente vai respondendo essas questões, né? Olha, aqui no início da apostila, do capítulo 1, Ju, então não deu tempo de você ler, mas depois você dá uma olhada, em sua opinião, né? Essa primeira questão aqui, ó. Qual a importância do conhecimento em higienização para quem exerce suas atividades profissionais na indústria de alimentos? Tá vendo que é daquela aula que a gente viu? Tá? Então, a gente já respondeu isso, olha, criar um ambiente seguro e livre de contaminações, tá bom? Agora, o que a gente vai precisar, então, né? A gente vai precisar ter os cuidados necessários para que a gente atinja essa higienização, pensando nesse primeiro aspecto, que é da limpeza, né? Aí vem uma outra questão. Existe forma ideal para que a gente possa realizar a higienização? Existe. Essa é a resposta, né? Existe uma forma ideal? Existe. Por que existe essa forma ideal? Porque quando a gente pensa em questão de preço de produto, quando a gente pensa o que vai ser higienizado, como vai ser higienizado, qual o método que a gente vai utilizar, quem vai realizar essa higienização, quem vai no sentido de é o equipamento diretamente, é um sistema fechado, ou precisa de alguém usar um coadjuvante dessa limpeza para poder promover a higienização, né? Então, nós precisamos observar diferentes pontos
para que a higienização se promova de maneira ideal, né? Aqui está falando assim, ó, a higienização, né, possui uma função relevante quando se observa os aspectos econômicos e comerciais. Eu peguei aqui o arquivo em PDF, mas se a gente precisar arriscar alguma coisa, eu vou adicionar, tá? A produção de alimentos, seguindo normas adequadas de controle de qualidade, viabiliza os custos de produção e satisfaz os anseios dos consumidores. Isso a gente já viu, né? Na aula passada, responde aquela primeira questão. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Ju, você está com o seu CIMEP aberto? Não, mas posso abrir. Pode abrir aí, então. Acho que é mais fácil. Vou abrir o meu aqui e vou reduzir, tá? Depois a gente olha. A apostila fala assim, ó, enquanto tá abrindo aí, eu vou abrir o meu, né? Precisamos ter cuidado, pois o setor respondendo aquela questão, né? Para a gente ir acompanhando a apostila, tá, Ju? Pois o setor agroindustrial obteve nos últimos anos extraordinários avanços na industrialização de alimentos, com incrementos tecnológicos no desenvolvimento de novos produtos, processos e métodos de conservação. Se a gente for pensar aonde está inserida a tecnologia dentro do sistema industrial, né, ela está em todo lugar, né? O conhecimento é a base sólida do que o processo tecnológico, né, esse incremento tecnológico, pode se desenvolver em diferentes partes, em diferentes processos dentro de uma indústria, né? Desde, então, a desenvolver novos produtos até o produto final e o seu armazenamento e conservação, né? Com isso, qualquer que seja o tipo de processamento industrial, a melhoria da manutenção das condições higiênico-sanitárias se constitui um requisito essencial para o sucesso da atividade. Nós já vimos que a higiene pessoal está relacionada diretamente ao maior tempo, né, ao maior tempo de vida útil do produto, visto que o manipulador de alimentos, né, é um dos motivos, é uma das etapas principais e é o quem está diretamente em contato com o alimento e precisa ser observado, porque é ele que muitas vezes é o ponto fraco de toda a cadeia produtiva, no sentido de, como está diretamente relacionado ao alimento, também mais rapidamente pode contaminá-lo, né? E vice-versa, e depois ocorrer a contaminação cruzada, né? Consequentemente, atende-se um consumidor cada vez mais exigente em obter alimentos que não ofereçam riscos à saúde, bem como a legislação voltada para esse setor. O correto procedimento técnico no processo de higienização nas unidades fabris de higiene alimentícios visa, basicamente, não só eliminar ou reduzir a níveis seguros do ponto de vista de saúde pública a carga microbiana indesejável, né, como também exclui por completo contaminações por sujidades diversas, proporcionando dessa forma um produto de melhor qualidade nutricional, sensorial e higiênico-sanitária. Bom, aqui a gente já viu, né, que é necessário, então, deixa eu abrir ali, a gente já viu, então, que é necessário ter, né, essas condições de manipulação adequada e de higienização adequada, porque a gente não quer somente reduzir a carga microbiana, mas a gente quer que seja mantido a qualidade do produto, tá? Tá entendendo aí, Ju? Sim. Deixa eu abrir aqui, engraçado que eu não salvei aqui na... Bom, mas não tem problema não. Vou deixar aqui só minimizado. Vou voltar aqui da apostila. Opa. Aqui. Então, o que é o processo de higienização? Vou abrir meu CIMEP aqui, Ju. Aí, você pode usar o que eu estiver fazendo aqui, Ju, e fazer o seu, tá? Ou você pode aí colocar suas setinhas para lados que você achar melhor, tá? Eu vou deixar ele pequenininho, Ju. Se não estiver dando para ver, você me fala, tá? Então, hoje nós vamos responder
a uma questão, né? Existe uma higienização ideal, né? Como a gente realiza essa higienização? E dentro dessa questão, nós vamos responder, né? Utilizando os nossos mapas, né? Respondendo conceitos e trazendo, né? Para nossas definições, os conceitos dentro do processo de higienização, tá? Então, veja bem. O que é higienização? A gente já falou em aula, tá? Olha, Ju, tá conseguindo enxergar? De um lado tá aqui a aula, os slides, tá? E aqui tá nosso início do mapa, beleza? Vamos ver. Então tá. Eu vou colocar aqui como parte central a higienização industrial, tá? Por quê? A gente não vai falar de higiene dentro de alimentos? A gente vai, tá? Opa, saiu errado aqui. Higienização, tá? Coloquei higienização industrial. Olha aqui, a primeira resposta, né? O que é a higienização? Operação que engloba a limpeza e a desinfecção, como eu disse, ou a sanitização do estabelecimento, das instalações, dos equipamentos e utensílios. Então, primeira resposta, né? O que é a higienização, né? Então, o que a gente pode considerar, né? Operações, vou colocar assim. Ju, se você quiser depois me mostrar o seu mapa, você pode ficar à vontade, tá? Se você estiver fazendo diferente, a gente pode até fazer diferente, mas num sentido igual, né? Respondendo a mesma questão, tá? Então, higienização são operações que promovem limpeza e sanitização. Limpeza e sanitização de quê, Ju? Instalações, equipamentos Isso. e utensílios. Isso aí. Vamos colocar aqui no nosso mapa. Ó, não sei se você sabe, se você faz assim, né, segura o cursor e vai nele todo, você consegue mover seu mapa, tá, Ju? Fica mais fácil mover dessa forma, tá? Não sei se você já tinha visto isso. Tem algumas funções, né, que ficam mais fácil. Então, de que? Do estabelecimento. Ju, você achou que fazer mapa é interessante para aprender, depois para estudar também? Eu gostei bastante do que responder questão tipo em forma de texto mesmo. Eu vou agora até maio, nós vamos, né, e o pessoal do curso de pós-graduação, né, a gente vai publicar livro, né, e eu vou fazer esse relato. Então, vai ficar interessante, depois eu mostro para vocês. Então, olha lá, então a gente vai fazer, né, o que é higienização? São operações que promovem limpeza e sanitização de quê, né, do estabelecimento, das instalações, equipamentos e utensílios. Então, lembrando que a gente está falando de higienização, né, ou higiene industrial, tá? Então, aqui a gente já colocou que é o processo que engloba limpeza e sanitização, né? E talvez seja interessante a gente também adicionar algum contexto dentro do que é, né? Um contexto, um conceito do que é limpeza e sanitização, concorda? Sim. Então, vamos colocar aqui. Eu vou colocar como, tá? Depois a gente vê se ficou ideal. Uma operação de remoção de resíduos orgânicos, a limpeza, e minerais aderidos às superfícies, constituídos por proteínas, gorduras e sais minerais. Então, vamos lá, a gente não vai poder colocar tanto texto assim, mas a gente vai tentar reduzir, né? Deixa eu só achar aqui, Ju. Fica mais... Eu não sei onde eu salvei a aula em PowerPoint. Bom, não tem problema não. Vamos embora construindo aqui. Então, tem alguém querendo entrar aqui na aula? A Natália. Oi, Natália, bom dia.
Natália. Bom dia, Melissa. Bom dia. Eu e a Ju já começamos a fazer um mapa, tá? Eu estou fazendo junto. Logicamente, você pode ir fazendo o seu, usando aí o CIMEP, tá? Mas com esses pontos chaves que a gente vai adicionando, tá? Se você quiser utilizar alguma outra palavra que você considerar melhor para fazer os links, né? A ligação, tá? Mas a gente está tentando construir junto, tá bom? E respondendo Tá. a questão do que Esse mapa que você está construindo é do trabalho que você passou? Não, só para esclarecer. Eu passei a apostila para vocês lerem o capítulo 1, só para ficar mais fácil da gente elaborar aqui agora, tá? Mas eu estou passando pelos slides e a gente vai usando a apostila também, tá bom? Tá bom, ok. Então, aqui a gente está respondendo o que é o conceito de limpeza e de sanitização. Primeiro, né, limpeza, remoção de matéria orgânica, e minerais de superfícies. Olha, aí eu não vou adicionar agora, tá? Ju e Natália, que fala assim, ó, operação, então, de limpeza de remoção, desculpa, resíduo orgânico e minerais aderidos à superfície, constituído principalmente por proteína, gordura e sais. Não por quê que eu não vou adicionar agora, né? Porque a gente vai colocar isso depois, tá bom? Às vezes aqui, Ju, seria interessante a gente separar limpeza e sanitização, né? Dá para colocar dois, depois ali do como, colocar duas caixinhas. Duas caixinhas aqui e duas aqui também? Não sei. Acho que só depois do como. Só depois do como, será? Não sei. Vamos ver aqui, peraí. Eu acho que eu vou colocar outra aqui. Vai ficar melhor, quer ver? Vai ficar mais... A gente vai continuar ainda. Ó. Limpeza, sanitização. Aí a gente vai ter aqui, ó, como. E aqui a mesma coisa, como. Pode ser? Olha lá, ó. Sanitização. Eliminação de micro-organismos patogênicos e redução do número de saprófitas ou alteradores considerados a níveis seguros. O que seria essas saprófitas, gente? Quer dar uma pesquisada? Fica à vontade. O que são saprófitas? Qual é o nome da palavra? O que são saprófitas? Saprófita, peraí. São micro-organismos que se alimentam de matéria morta? Não deixa de ser. Saprófitas são micro-organismos. Sabe aquela camada branca no queijo que fica na geladeira? Pode ser um grande número de saprófitas. Alguém já comeu o queijo daquele jeito? Você, às vezes só tira ou lava. Já, eu acho que já. Já, né? Já. Fez mal? Não faz, tá? Porque são deteriorantes, né? Que tem... O que ele faz? Ele está ali para se desenvolver mesmo, né? Deixa eu fechar isso aqui. São micro-organismos que promovem deterioração. Logicamente que você não quer... Vou colocar aqui, ó, saprófitas. A gente não quer que essas bactérias, né, estejam presentes, tá? Mas, se elas tiverem, ela não vai promover um problema de saúde, tá? De quem se alimenta. Olha lá. É muito falado aqui, né? Como a Ju falou,
se alimentam de matéria orgânica em decomposição, mas não necessariamente, tá? Geralmente, quando você tem desenvolvimento saprófitas, é porque outros micro-organismos podem estar ali fazendo o consumo daquele alimento também, tá? Por isso que é bastante falado sobre já alimento que está em decomposição, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, como a sanitização eliminar micro-organismos patogênicos e eu vou colocar patogênicos e deteriorantes, tá? Eu consegui aqui, que não tá ainda. Aí foi. Patogênicos e deteriorantes. Tá bom? Reduzindo o quê? A níveis seguros. Logicamente, se a gente estiver falando de deteriorante, a redução é a nível seguro. Mas se a gente estiver falando de patogênico, é reduzir, né, ao limite que a gente tem para a gente não ter problemas na saúde do consumidor, né? Não proporcionar problemas à saúde do consumidor. Tá certo, pessoal? Cadê o Jobson, hein, gente? A Ana. Eles não responderam, né? Eles também sempre participam. Então, vamos ver aqui, continuando, desinfecção, operação de redução por método físico ou agente químico do número de micro-organismos a um nível que não comprometa a segurança do alimento. Já já a gente vai complementar isso aí, tá bom? Vamos terminar aqui os conceitos, que na verdade a gente já falou naquela aula, então tem alguns slides que vai estar repetido, né? Com a aula que a gente já fez, já falou sobre isso aí a semana passada, tá? Mas só para ficar registrado. Antisepsia, então, é a operação destinada à redução de micro-organismos presentes na pele, por meio de agente químico após lavagem, enxágue e secagem de mãos. Lembrando que eu disse para vocês que muitas vezes a gente tem o detergente, né, ou sabão líquido, sabão, que já na sua formulação, promove a limpeza e a sanitização. No caso aqui, promove a antisepsia, sem necessidade de enxágue após o tempo, né, necessário para fazer, quando você esfrega, né, uma mão à outra, você deixa somente o tempo necessário para que promova, né, efetivamente a asepsia, tá? Então, a asepsia é o procedimento para evitar a contaminação do ambiente, do material do organismo, mas pensando nas mãos, a gente promove a antisepsia, fazendo a asepsia das mãos, né? Esterilização, procedimento de destruição estatística. Aí, só para lembrar, gente, destruição estatística é esterilização a nível comercial, né? E remoção total dos organismos vivos, incluindo a inativação de vírus e esporos. Tem alguma dúvida aqui nesses conceitos, gente? Não. Conceitos eu não vou adicionar no nosso mapa, porque a gente já falou deles na aula passada, tá? Desses três aqui, a gente ainda vai falar um pouquinho, né? Controle integrado de pragas, é só conceito, definição, tá? Pela legislação. O que é controle integrado de pragas? A gente não teve essa aula ainda, né? Já, gente? Não. Sistema Controle que de pragas, não. Tá. Controle integrado de pragas e vetores, sistema que incorpora ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e a proliferação de vetores e pragas urbanas que comprometam a segurança do alimento. Então, a gente vai falar sobre isso. O programa de recolhimento de alimentos, que é conhecido como recall, né? E vocês já devem ter visto na TV algumas vezes, né? As marcas de carros, né? Elas de vez em quando fazem um recall. Vocês já viram na TV? Carros, né? Automóveis com chassi, né? Número tal, nananã, precisa fazer, ir até a fábrica, ir até a concessionária para fazer alguma alteração. Já viram isso? Mas, dentro da indústria de alimentos, existe esse programa, né? Por exemplo, algumas vezes a gente já viu em leite, né? Leite com alguma lote tal até o lote tal precisa ser recolhido, né? Então, esse é o programa que é feito pela indústria. Tem que contemplar, tem que estar descrito no Manual de Boas Práticas de Alimentos, tá? A forma que será realizada caso venha acontecer algum problema em relação, né, à produção daquele alimento que está disponível no mercado,
tá? E o que é resíduo? São materiais que serão descartados da área de produção e das demais áreas do estabelecimento. Lembrando, gente, que muitas vezes os resíduos do setor de produção, muitas vezes pode ser reprocessado e adicionado novamente numa massa, né? Ou num processo que depois vai ser desenvolvido. Por exemplo, aparas, né, de carnes para elaborar depois algum outro tipo de produto, filetes de massa para depois ser reprocessado, né, e ser feito massa alimentícia, por exemplo, algum tipo de massa, por exemplo, pizza, tá? E aí, o conceito de manual de boas práticas de fabricação, a gente vai chegar lá ainda, apesar que para falar de BPF, vocês têm uma disciplina específica, que é controle de qualidade, tá? Mas, por definição, então, o que é o manual de BPF, né? É o documento que descreve as operações realizadas pelo estabelecimento, incluindo, no mínimo, os requisitos sanitários dos edifícios, é aí que a gente está entrando, né? A manutenção e higienização das instalações, dos equipamentos e utensílios, o controle da água de abastecimento, o controle integrado de vetores e pragas urbanas, controle e higiene dos manipuladores e controle de garantia de qualidade do produto final. Veja, gente, que dentro do manual de boas práticas de fabricação, tudo que diz respeito à higiene industrial e do manipulador entra aqui no manual de boas práticas de fabricação, né? Tamanha a importância da higienização dos processos que compreende a higiene e de todos os fatores para que seja atingida essa higiene, né? Gente, deixa eu buscar uma água rapidinho. Já vou pegar um copo com água, tá? Meninas, voltei. Por enquanto, gente, tudo certo? Sim. Sim, tudo certo. Tô entendendo. Vamos colocar aqui, gente, agora, que na verdade a gente já colocou, né, na aula passada, mas vamos adicionar esse conceito, que é o objetivo, né? Para que a gente deve realizar, então, a higienização? Vamos adicionar aqui o objetivo. Assegurar, conseguindo aí acompanhar? A qualidade dos alimentos. Vou pôr ponto e vírgula. Estender a vida útil ou prolongar, tá? Atender a critérios legais. O que é isso, gente? Critérios legais. Atender a critérios legais. Legislação? Atender a legislação, né? De acordo com o tipo de indústria, né? E o que se processa naquele local, né? Garantir a segurança no trabalho. O que é isso? Por que é um objetivo da higienização? Por causa dos EPIs? Isso, por causa dos EPIs, por conta do uso dos equipamentos de proteção coletiva, também a gente tem que lembrar deles, né? Se a gente está dizendo que naquele local se processa carnes,
né? A gente vai ter um resíduo de gordura, de proteína. Aquilo lá pode fazer, por exemplo, escorregar, né? Deslizar e promover uma queda de um funcionário. Mas se você atende aos requisitos da higienização, você faz a limpeza, a sanitização de maneira ideal, aquele resíduo vai ser eliminado, né? Aqueles resíduos serão eliminados. Então, você tem garantida a segurança do trabalho, beleza? Sim, gente? Sim. E essa satisfação geral é de quem, gente? Satisfação do funcionário, né? Do gerente, do supervisor e do consumidor, que é o nosso é o público final de tudo isso, né? Vamos aqui nos slides para a gente ler, né? Gente, só lembrando, ó, deixa eu voltar aqui. Tá conseguindo fazer o de vocês? Eu tô fazendo. Tá. Aqui na apostila, tá escrito assim, ó. Primeiro, vamos aqui na letra D, ó. Tá enxergando, né? O que é higienização? Operação, então, de limpeza e sanitização. A gente já fez essa definição. Nós já definimos o que é limpeza, o que é sanitização ou desinfecção, olha lá. Então, está descrito da mesma forma, limpeza mais desinfecção ou sanitização, né? Olha, vamos ver aqui, isso aqui é interessante, né? É uma curiosidade, até está com a lupinha ali, né? A palavra higienização deriva do grego higiene, que significa saúde. Na indústria alimentar, o processo de higienização consiste num conjunto de práticas que tem como objetivo devolver ao ambiente de processamento, superfície das instalações, equipamentos, utensílios, a boa condição higiênica inicial, início da elaboração do trabalho, né? Aí, gente, só para a gente relembrar um pouquinho, quando a gente falou de saúde pública, saúde coletiva, tinha um determinado texto lá que falava sobre a origem, né, do nome, apesar de ser derivado de uma palavra grega, na verdade, higiene, né, cura, ela era nome dado aos deuses, né? Então, Higeia, Paniceia, lembra daquilo, gente? Daquele texto? Então, são, na verdade, denominações aos deuses, né? E aí a gente hoje tem essa derivação, né, da própria palavra, tá bom? Aqui na apostila, vai falar das etapas do processo de higienização. Nós já falamos isso na aula passada, mas vamos falar isso aqui novamente, tá? Então, vamos pegar aqui os slides, voltar no slide, tá? Então, o que a gente tem, gente? O que a gente precisa ter para promover, né? Para a gente conseguir o objetivo. Nossos objetivos, vou colocar objetivos, né, no plural. Aí tudo. Objetivo. Pronto. Para a gente atingir esses objetivos, a gente precisa do quê? Uma higienização eficiente. Certo? Sim ou não? Sim. Para a gente ter uma higienização eficiente, nós precisamos entender isso aqui, ó. O que é a higienização eficiente? É o resultado de um conjunto de fatores, onde se destacam energia química, mecânica e térmica, além do tempo de contato usado no procedimento. A otimização desses fatores implicará uma maior eficiência da higienização. Lembrando que, gente, principalmente esse fator tempo de contato, concentração do produto para ser usado, geralmente vem descrito na bula, né? Ou como uma bula, desculpa. Como uma bula, vem descrita no rótulo, tá? Para falar para você o que você precisa fazer, né? O que a pessoa responsável por aquilo ali vai observar para realizar o seu processo de higienização, né? O primeiro processo, dentro da higienização, e a gente falou na aula passada, eu vou voltar aqui nesse, que aqui está bem descrito, né, como a gente já fez, então vamos lembrar. O processo de higienização bem feito, ele começa muitas vezes, né, aliás, ele começa sempre
com os funcionários responsáveis por aquilo ali, né, pela limpeza, pela sanitização, pelo processo de higienização, pelo gerente, pelo supervisor ou aqueles que são responsáveis por esse processo, observando a planta, observando os equipamentos, né, planta de processo, os equipamentos, a disposição dos equipamentos e quais são os equipamentos e como realizar, por exemplo, a desmontagem do equipamento, né? Então, por que a gente precisa disso? Para saber, por exemplo, o que é preciso inicialmente fazer para iniciar o processo de higienização. Muitas vezes, como a gente já disse, é preciso fazer uma limpeza preliminar ou pré-lavagem. Eu dei exemplos lá na sala, por exemplo, se é uma planta de abate, né? Abate bovino. O que a gente precisa fazer? Muitas vezes, ao invés de só jogar água com o detergente, a gente faz uma pré-lavagem. O simples fato de você jogar uma água em temperatura ambiente, retirando a grande parte da sujidade que está ali, né, vai facilitar o processo de limpeza com o uso do detergente, tá? Então, essa pré-lavagem, ela tem uma condição específica que é auxiliar no processo, né, na eficiência do detergente. Ou a limpeza preliminar. Vamos supor que é uma fábrica de polpa de frutas ou um moinho de trigo, é feita uma limpeza preliminar, uma retirada daquela grande sujidade para facilitar a limpeza com o uso do detergente, né? E muitas vezes usa-se a água, né? Ou algum tipo de equipamento, por exemplo, aspirador de pó, ou aquele que é o soprador, né? Para poder fazer essa limpeza preliminar, ou também chamado de pré-lavagem, tá? Então, quando a gente pensa que a higienização é o resultado, então, da energia química, mecânica, térmica e do tempo de contato, primeiro a gente tem que pensar o que vai ser higienizado para pensar nessa eficiência da higienização, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso mapa, gente. Vamos lá? Onde que a gente pode fazer? Aqui nessa parte, né? Na higienização industrial, pode ser? Vamos adicionar aqui as etapas? Um pouco aqui do lado, tá? Então, etapas. Já está no mapa anterior, né? Mas vamos aqui. Quais são as etapas, gente? Primeiro, limpeza preliminar ou pré-lavagem, certo? Concorda? Pode ser aqui? Sim. Vamos escrever? Eu vou colocar aqui como os itens, tá, gente? Lembrando que vou colocar 1, 2, tá? Para mostrar que são etapas, né? Em seguida, limpeza com detergentes. Limpeza não, limpeza com detergentes. Por que está no plural? Porque a gente pode usar um detergente, a gente pode usar 2 tipos de detergente diferentes, por exemplo. Vai depender do quê, gente? Da superfície a ser higienizada e também do tipo de sujidade, tá? Depois a gente tem o enxágue, quer dizer, remover esse detergente utilizado, né, com a sujidade que foi retirada. Lembrando, mais uma vez, que se a gente faz o processo de higienização, fazendo limpeza e sanitização junto, pode ter enxágue ou não, tá? Se essa for a etapa final. Beleza, gente? O que a gente precisa observar? A qualidade da água utilizada, tá? Enxágue. Depois a gente tem o quê? A sanitização ou desinfecção, né? Desinfecção. Beleza, gente? E por último, o que tem aqui? O enxágue. Esse processo é sempre necessário? O enxágue final? Vai depender do tipo de produto. Certo, gente? Sim. Essas são as etapas que você pode
se servir para usar num processo, né? Como você pode usar outros tipos, outras etapas, vai depender, nesse caso, do produto, da superfície e do resíduo. Entendido? Sim. Gente, lá para quem quiser estudar, né? Lá na apostila, tem 3 perguntas aqui, ó. Para você, o que é higienização? Segundo, quais os conceitos envolvidos na ideia de higienização? Fale detalhadamente sobre cada um deles. E terceiro, fale sobre as etapas no processo de higienização. É o que a gente respondeu até agora. Vocês têm dúvidas nessas questões? Juliana e Natália, tem dúvida para responder essas questões? Acho que não. Acho que não, né? Conceito de higiene, de limpeza, de sanitização, acho que tá tudo bem, né? Vamos lá, gente? Continuar? Esse aqui é meu trabalho. Eu tenho que escrever hoje ainda. Olha, vamos continuar aqui, então. Vou lá nos slides. Vamos colocar, então, as etapas. Estamos ok nas etapas, tá? Vamos colocar, para uma higienização eficiente, o que a gente precisa. Pode ser agora? Oi, meninas, fala comigo. Pode ser assim? Pode. Sim. Então, para uma eficiência, deve ser observado o quê, gente? Qual é a energia química? Isso, gente, são alguns autores que colocam. O que seria energia química? A ação do detergente. Oi? Ju, não escutei, desculpa, falhou aqui. A ação do detergente. A ação do detergente, mas o que tem, qual é o princípio ativo daquele detergente para promover o processo de limpeza? Certo? E se a gente pensar no sanitizante? Mesma coisa, não é? Qual é o princípio ativo do sanitizante que vai promover a sanitização? Nesse caso, a eliminação dos micro-organismos patogênicos e deteriorantes, certo? Certo? Multiplicado aqui, ó, pela energia mecânica. O que é energia mecânica? Esfregar alguma coisa? Isso aí. O que você vai usar como um método para auxiliar no processo de detergente, de limpeza, desculpa, e de sanitização, tá? Você vai borrifar, você vai usar espuma, você vai usar algum pano de limpeza, algum tipo de escova, certo? Então, vamos colocar aqui, energia química, energia mecânica, depois é o quê? Passou lá. Energia térmica. O que seria energia térmica, gente? O uso de água quente? Na verdade, Ju, é o uso da água quente ou não. Preciso usar água quente? Quando eu vou usar essa água que é quente ou água fria? Vai depender de quê? Do resíduo? Exatamente. Do tipo de resíduo e da superfície. Se ela, por exemplo, você vai usar uma água a 100 graus Celsius, a superfície resiste a essa temperatura, né? E o resíduo que está ali? A gente pode usar essa temperatura? Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho um resíduo de proteína e eu uso na minha pré-lavagem uma água quente, o que pode acontecer?
Pode falar, meninas, não precisa ter medo, não. O que promove na proteína quando a gente usa uma água acima de 40 graus, mais ou menos? Desnaturar. Hã? A proteína vai ser desnaturada? Exatamente. Desnaturação proteica, né? A gente quer que promove desnaturação proteica, nesse caso, não é interessante. Porque a gente está promovendo a pré-lavagem. Se você desnatura a proteína, talvez você facilite o processo dela ficar ainda mais aderida naquela superfície. É o caso também do carboidrato, né? Se você utiliza uma temperatura mais alta, né, que você tem um processo de caramelização formado, o que pode acontecer é que fica ainda mais aderido quando você usa depois, né, em seguida uma água quente ou quando esfria aquele local, tá bom? Então, aí, por último, tem o tempo de contato. Como eu disse para vocês, o tempo de contato vai depender do tipo de princípio ativo de cada produto, tanto do detergente quanto do sanitizante, ou se eles forem elaborados juntos, né? Vai depender, então, do que e de quanto tempo a gente vai usar, né, para promover aquele processo. Muitas vezes, como já foi falado, é preciso fazer um enxágue posterior. Vai depender do tipo de princípio ativo, tá? Aqui está escrito errado, deixa eu só arrumar. Desinfecção, tá? Aí aqui, gente, na verdade aqui está só uma continuação, né? O que a gente deve higienizar? A gente higieniza tudo que for, né, local de manipulação ou em contato com o alimento, tá? Faz parte do processamento, a higienização? Faz. O que vai depender, gente? Vai depender. Por exemplo, a gente faz higienização do estabelecimento, como já foi falado, dos equipamentos, dos utensílios, pelo menos em cada turno de processo, no início e no final. Certo? Beleza, gente? E aí, o que deve ser observado? Se durante a fabricação, durante a manipulação, houver necessidade, a gente faz paradas, né, necessárias para que não seja, né, não promova a má qualidade do produto, né, do produto, pensando tanto durante o processo quanto no produto final, tá? O desafio é a manutenção da qualidade do alimento, desde que ele tenha uma qualidade inicial alta, né? E, para isso, deve-se promover a qualidade durante a produção, né? A solução, usar princípios técnicos, econômicos, estabelecer padrões internos de processamento, a gente já sabe disso, né? Sobre as etapas de higienização, a gente já falou aqui, a gente já definimos cada etapa, certo? Mas vamos pensar aqui, gente. Para enxágue e para limpeza, a gente já definiu. Limpeza é o uso do detergente, tá? Enxágue intermediário é feito para retirar o detergente, né? Geralmente, então, é feita, tá? A sanitização ou desinfecção, não necessariamente a gente vai fazer o pós-enxágue ou o enxágue após a sanitização. E a sanitização é usar, né, uma solução para promover ou eliminar, né, micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Existe uma etapa que é mais importante do que a outra? Eu pergunto para vocês. Eu acho que não, porque cada uma tem a sua função específica, né? Exatamente. E uma depende da eficiência de cada uma delas. Uma depende da outra. Então, todas elas são etapas importantes, porque sem a eficiência de uma, a próxima diminui a sua ação. Eu sempre falo assim, da sanitização. Se você, por exemplo, lavando as mãos, se você não só usa o álcool 70%, é legal? É legal. Mas o álcool vai precisar reagir com a sua pele, com a matéria orgânica que está ali, com a sujidade que está ali, ao invés de diretamente ter uma ação contra o micro-organismo. Então, a sua eficiência é diminuída nesse caso. Beleza, gente? Sim ou não? Sim. Sim, Natália, tá aí?
Tá aí, Natália? Ou saiu, Ju? Ela tá. Ah, então tá. Gente, ó, aqui eu deixei uma pergunta que, na verdade, a gente já respondeu em outras aulas, tá? Depois, se vocês quiserem fazer na forma de texto para auxiliar aí, para estudar, pode ser, tá? A pergunta é, então aqui tem o título, higiene do manipulador, ou higiene pessoal e de comportamento, né? Qual a influência do manipulador de alimento no produto final? Ela é positiva ou negativa? Aí depende, né? Ela é positiva quando o manipulador de alimento promove a sua higiene pessoal, né? E ela é negativa quando a higienização do manipulador não é bem feita. Deixa eu fechar a porta aqui. Gente, olha, nós já falamos disso também, mas está aqui nesses slides. Eu gosto de fazer sempre nos meus slides, tem algo que lembra as aulas anteriores, né? Ou que vai ainda ser falado. Higiene do manipulador, o que a gente precisa? Tem alguma dúvida, gente, sobre higiene do manipulador? O que deve ser feito para manutenção da higiene? Tem, gente, o que deve ser usado? Como usar o uniforme? Não pode usar perfume, não pode fumar na área de produção, mas nem fora dela, né? Não usar produtos que contêm cheiro. Tem alguma dúvida, gente, sobre isso? Eu não tenho. Tá, deixa eu só... Aqui eu coloquei, ó, o que é um sabonete comum sem associação de antisséptico. Aqui é mais uma curiosidade como que faz isso, né? Olha lá, o sabonete comum não contém agentes antimicrobianos ou os contém em baixas concentrações, funcionando apenas como conservantes do próprio sabonete, tá? Então, é isso que a gente compra no supermercado, tá bom? Eles são apresentados de várias formas, o sabonete em barra, em preparações líquidas, que geralmente são as mais comuns, e em espuma. Hoje em dia tem sido bastante usado as espumas, não somente como para o processo de limpeza, mas também como um sanitizante, né, como antisséptico, tá? Favorece a remoção de sujeira, de substâncias orgânicas e da microbiota transitória de mãos pela ação mecânica, que a gente acaba esfregando ou usando algum tipo de escovinha, buchinha, né? Entretanto, o estudo revelou que a higienização simples das mãos com água e sabonete comum falhou em remover patógeno das mãos dos profissionais de saúde, ocorrendo a transmissão de bactérias gram-negativas em 11 de 12 casos, né? Então, veja bem, a importância, gente, disso aqui, ó, ser bem feito. Da lavagem ser bem feita, tá vendo? Gente, pode ir falando comigo, tá? Exemplo, ocasionalmente, os sabonetes não associados a antissépticos podem se contaminar, causando colonização das mãos dos profissionais de saúde com bactérias gram-negativas. Aquele sabonete, por que a gente usa sabonete, não usa geralmente sabonete em barra e usa o líquido? Porque o líquido você pode ter acionamento só de chegar perto, não é? Chega ali perto, por um sensor, já cai ali uma quantidade de sabonete líquido. Mas o sabonete em barra, você deixa ele ali e vai usando. Chega o outro, usa o mesmo. Chega o outro, usa o mesmo. O sabonete também pode se contaminar? Sim. Ok? E aí, por que usa-se, né, um antisséptico, então? Quer fazer alguma pergunta? Não, quero não, Melissa. Só para ter errado mesmo. Tá bom. Por que usa, então, um auxílio, né, de um agente antisséptico em sabonete, tanto em barra quanto líquido? Os agentes antissépticos utilizados para a higienização das mãos devem ter uma ação antimicrobiana imediata e efeito residual ou persistente. É o caso, você lava as mãos, depois usa o álcool 70%, né? É o efeito residual ou persistente que fica, né? Tem algum álcool 70%, dependendo da forma que ele foi feita, que ele fica muito tempo ali na mão. Tem gente que fala assim, nossa, que trem melecado, né? Por que fica melecado? Não é para você enxugar, né? Para esfregar ou assoprar. É porque ele demora um tempo maior tendo um efeito residual, tá? Não deve ser tóxico, não deve promover alergia ou ser irritante para a pele. Recomendo que sejam agradáveis de utilizar, suaves ainda, que tenham um custo efetivo ou ainda, né? Que o preço seja viável, né, gente?
Por isso que muitas vezes, até para as mãos, utiliza-se o álcool, tá? Por quê? Por causa do preço que ele possui. Porém, é necessário fazer a limpeza antes. É necessário lavar as mãos antes, porque aí aumenta a efetividade desse antisséptico, certo? Sim, gente? Certo, certo. Então, sobre o álcool. A atividade, eu coloquei porque a gente tem usado muito, né, gente? Então, vamos lá. A atividade antimicrobiana em geral dos álcoois se eleva com o aumento da cadeia de carbono, do tamanho da cadeia. Porém, a sua solubilidade em água diminui. Somente os álcoois alifáticos, que são completamente miscíveis em água, preferencialmente o etanol, o isopropanol e o propanol, o N-propanol, são usados como produtos para a higienização das mãos, tá? Por quê? Porque a gente precisa promover esse efeito rápido como antisséptico, tá? A maioria das soluções à base de álcool, até porque, gente, se a gente estiver pensando na indústria de alimentos, você não pode ter aquele álcool ficando como resíduo e seus compostos, né, muito tempo nas mãos, porque você já vai manipular o alimento, já vai manipular o equipamento, já vai manipular o utensílio, tá? A maioria das soluções à base de álcool para a antisepsia das mãos contém etanol, álcool etílico, isopropanol, álcool isopropílico, N-propanol ou ainda uma combinação de 2 desses produtos. O modo de ação predominante dos álcoois consiste na desnaturação e coagulação das proteínas. Do que, gente, se tiver sujidade de matéria orgânica, age nela e não no micro-organismo, né? Porque é mais fácil a penetração na matéria orgânica do que no micro-organismo, né? Por quê, gente? Porque tem toda uma camada externa que é a membrana do micro-organismo, tá? Outros mecanismos associados têm sido reportados, como a ruptura da integridade citoplasmática, tá? Aí diretamente no micro-organismo, a lise celular e a interferência no metabolismo celular. A coagulação das proteínas induzida pelo álcool, aí já no micro-organismo, né, ocorre na parede celular, na membrana citoplasmática e entre várias proteínas plasmáticas. Então, se a gente interfere de alguma maneira, seja na membrana, né, seja internamente nas partes do micro-organismo, né, você vai ter uma modificação do metabolismo e isso faz com que esse micro-organismo seja inativado, né. Essa interação do álcool com as proteínas levantou a hipótese da interferência de sujidade contendo proteínas na antisepsia e desinfecção. É o que eu falei sobre a matéria orgânica, tá? Continuando aqui, soluções alcoólicas entre 60% e 80% são mais efetivas e concentrações mais altas são menos potentes, pois as proteínas não se desnaturam com facilidade na ausência de água. Certo, gente? Por quê? Porque vai penetrar no composto, nesse caso, na proteína, né? Promovendo o efeito do álcool, né? Promovendo o efeito antisséptico ou sanitizante, tá? Ressalta-se que a eficiência de preparações alcoólicas para a higienização das mãos, nesse caso, é afetada por vários fatores. Então, pelo tipo, concentração, tempo de contato, fricção, volume de álcool utilizado, quantidade, e também se as mãos estavam molhadas no momento da aplicação do álcool. Veja, gente, a importância de se observar, como eu falei para vocês, não é ir lá e falar assim, vamos higienizar, né? Não, nós temos que pensar em vários detalhes, né? Porque se você pensa em todos os detalhes e você facilita todo esse processo, você vai ter uma higienização eficiente no final, né? Alguns estudos apontam, por exemplo, a combinação dos 2 tipos de álcoois ou soluções contendo quantidades limitadas de hexaclorofeno, composto de quaternário de amônia, polivinilpirrolidoniodo, né, triclosan ou gluconato de clorexidina, aumenta a eficiência do álcool. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, nos supermercados, você tem solução para as mãos, né, que muitas vezes contém clorexidina. Por que a clorexidina e não quaternário de amônia? Porque é um produto que pode ser
utilizado para higienização de mãos, né? Nesse caso, como sanitizante, como antisséptico, né? A reação para promoção de alergia ou algum desgaste das mãos é menor do que, por exemplo, se você usar um quaternário de amônia, né? E não tem necessidade, nesse caso, de usar um composto tão mais forte, tão mais eficiente, se o álcool com a clorexidina já faz o efeito esperado, né? O volume ideal, isso é importante, gente, o volume ideal do produto a ser aplicado nas mãos não é conhecido e pode variar com as diferentes formulações. Por quê, gente? Depende do que vai ser higienizado, nesse caso as mãos ou o local, né? Do tempo de contato e como está a superfície, né? Então, cada superfície que vai ser utilizada esse álcool deve ser observado para saber o tempo, a quantidade utilizada, né? De 10 a 15 segundos, entretanto, se ocorre a sensação de que as mãos estão secas após o uso do álcool por 10 a 15 segundos, provavelmente foi aplicado um volume insuficiente do produto. É mais ou menos a forma que a gente tem de verificar se você está usando de maneira correta, uma quantidade de álcool de maneira correta nas mãos, tá? Isso aqui é do site, ó, do Ministério da Saúde, tá? Aqui, gente, uma observação. E os lenços umedecidos com álcool? E as embalagens para o álcool? Será que influencia? Será que usar lenço umedecido com álcool é bom? Olha, é muito interessante, tá? Aqueles lencinhos umedecidos com álcool. Por quê? Porque quando você promove a raspagem, né, da superfície, você está fazendo uma retirada de sujidade, tá? E deixando ali o produto. Então, é interessante. Lembrando que, para as mãos, o interessante é fazer, né, o uso de um processo de lavagem anterior, a menos que você use o detergente juntamente com o sanitizante, tá? E as embalagens para o álcool? Aí são várias, né? O que a embalagem tem que... O que a gente tem que observar na embalagem dos produtos sanitizantes, do detergente? Não pode interagir com o produto, né? Ou ter o mínimo de interação possível e que agentes externos que podem oxidar o produto, né? E diminuir a sua eficiência, devem ser eliminados. Por exemplo, luz, né? Por isso que muitas vezes os compostos, né? Os detergentes sanitizantes, eles vêm em embalagens brancas, ou com algum tipo de cor, para evitar o contato com a luz, por exemplo, e entrada de oxigênio, né, ou qualquer outro fator oxidante. Sim ou não? Oi, menino. Sim. Vou falar de alguns compostos aqui que têm sido utilizados juntamente com o álcool, tá? Por exemplo, a clorexidina. Então, olha aqui, ó. O gluconato de clorexidina, ou bisbiguanida catiônica, foi desenvolvido na Inglaterra no início dos anos 1950, introduzido nos Estados Unidos nos anos 70. Gente, mais ou menos na época que era usado para sepsia, por exemplo, em hospitais, tá? E também nos pacientes, tá? A base clorexidina é pouco solúvel em água, mas a forma de gluconato é solúvel em água, né? Então, tem formas de se utilizar. A atividade antimicrobiana da clorexidina provavelmente é atribuída à ligação e subsequente ruptura da membrana citoplasmática, resultando em precipitação ou coagulação das proteínas e ácidos nucleicos. Então, olha, complementa a ação do álcool, tá? A atividade antimicrobiana imediata ocorre mais lentamente que a dos álcools, sendo considerada de nível intermediário. Seu efeito residual, porém, pela forte afinidade com os tecidos, torna o melhor entre os antissépticos disponíveis. Entenderam, gente? Tem o seu efeito residual, né? Então, ele demora mais para fazer a ação antimicrobiana do que o álcool, mas tem um efeito mais duradouro, certo? Por isso é usado em combinações, tá? Os iodóforos. O iodo é um antisséptico reconhecido pela efetividade desde 1821, né? Eu não sei se os pais de vocês usavam o iodo, quando você machucava, comprava o iodo, ele mancha a pele todinha, né?
mas promove um efeito muito interessante como antisséptico. Eu tenho aqui em casa, por exemplo. Entretanto, devido às propriedades de causar irritação e manchar a pele, foi substituído por outros, né? Ou por iodóforos nos anos 60. A atividade antimicrobiana, que é esse aqui, ó, PVPI, está descrito aqui em cima, aquele nome bem grandão. Aqui, ó, polivinil pirrolidoniodo. Vamos de novo. Polivinil pirrolidoniodo. É difícil, né, gente? Então, vamos lá. Aqui, iodóforo. A atividade antimicrobiana dos iodóforos ocorre devido à penetração do iodo na parede celular, ocorrendo a inativação das células pela formação de complexos com aminoácidos e ácidos graxos insaturados, prejudicando a síntese proteica e alterando a membrana celular. Beleza? É a forma de ação, tá, gente? E o triclosan? A ação antimicrobiana do triclosan ocorre por sua difusão na parede bacteriana, inibindo a síntese da membrana citoplasmática, ácido ribonucleico, lipídios e proteínas, resultando na inibição ou morte bacteriana. Estudos recentes indicam que a atividade antimicrobiana é decorrente de sua ligação ao sítio ativo da redutase, né, de uma enzima proteica, enoil-acil, bloqueando a síntese lipídica, tá? Detergentes contendo triclosan em concentrações menores que 2% são geralmente bem tolerados, sendo que a concentração de 1% apresentou menos problemas na pele do que produtos à base de iodóforos e solução alcoólica a 70%, contendo clorexidina a 4%. Então, é de um trabalho, logicamente, né, mostrando isso, né, que é eficiente e seguro para a saúde usar o triclosan em compostos detergentes, tá? Agora vamos ver aqui, ó. Quadro 2, né? Também é uma publicação, tá, gente? Espectro antimicrobiano e características dos agentes antissépticos utilizados na higienização de mãos. Aí tem, ó, os grupos, né? Álcool clorexidina de 2 ou 4%, compostos de iodo e iodóforos, são os demais, né? E o triclosan. Então, veja aqui. Qual que é o leque de ação, né? Bactérias gram-positivas e gram-negativas, micobactérias, fungos, vírus e a velocidade de ação. Então, veja, de todos aqui, de todos os compostos, o álcool, né, tem álcool a 70%, geralmente, né, tem uma velocidade de ação muito rápida, por isso que é utilizado para higienização de mãos, né. Comentários, concentração ótima é 70%, que não apresenta um efeito residual muito prolongado, é aquele efeito rápido, mas não tem um residual muito forte. Mas veja bem, gente, para quase todos os micro-organismos, ele tem um espectro de ação excelente, tá? Então, por isso que é o tanto utilizado. E o preço mais baixo que outros compostos, tá? Depois a gente tem a clorexidina, olha, os demais, né? Tem uma velocidade de ação todos intermediários. Então, se você quer um efeito prolongado, você pode usar todos os outros, né? Vamos ver aqui os comentários. Em relação aos micro-organismos, veja, gente, em micobactérias, o melhor, né? Os melhores são os compostos de iodo e de álcoois, né? E aí, vamos ver os comentários de cada um. Da clorexidina, apresenta efeito residual e raras reações alérgicas. Por isso também é utilizado no mercado aí, né, para antisepsia de mãos. Os compostos de iodo causam queimaduras na pele, pode ser irritante na pele, né, mas pode ser utilizado como um sanitizante ou mesmo em associação com detergente. Os iodóforos, compostos os iodóforos, desculpa, são os demais, né, os demais usos do iodo, quando está junto com algum outro fator, né? Químico, eu digo. Irritação da pele menor que a de compostos do iodo, diretamente. Apresenta efeito residual e aceitabilidade variável. E o triclosan, aceitabilidade variável para as mãos, que tem que ser observado principalmente a concentração e a quantidade no produto, tá?
Para as mãos, qual é o melhor produto para para realizar a higienização das mãos? O que vocês acham? Detergente neutro, água. Hã? Detergente neutro, água. Detergente neutro, enxágue e álcool 70%, né? É o que a gente tem visto por aí, né? Em associação, por exemplo, à clorexidina. Então, o que você tem nesse caso? Um produto que faz a antisepsia imediata e uma clorexidina que tem um efeito residual melhor, tá? Então, você associa os dois e tem um efeito prolongado da sanitização nas mãos, tá? Aqui eu coloquei algumas plaquinhas, essas aqui são da BRF, ó. Quando eu fui lá, tirei foto, né? O que é colocado nas paredes, né? É colocado como você faz o uso correto do uniforme, o que você precisa observar para fazer lavagem de mãos, né? Por que é interessante, gente, essas plaquinhas? Porque são plaquinhas simples que fazem a recordação do que você precisa saber, do que você precisa fazer para que a higienização seja completa. Nesse caso, a higiene pessoal, né? Agora vamos aqui, gente, para a gente finalizar uma parte da aula, tá? Então, a gente já falou, vamos voltar aqui na apostila, né? Eu quero voltar aqui, porque aqui está bem descrito. Cadê minha apostila? Aqui, ó. Vou voltar um pouquinho. Antes de iniciar qualquer procedimento de higienização, é essencial observar as seguintes variáveis. Vamos ver aqui. E por que a gente faz essa observação, gente? Porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer naquele processo, naquele local, para a gente conseguir essa higienização eficiente, né? Então, a gente deve observar, analisar o tipo de superfície a ser limpa, analisar o tipo de sujidade a ser removida, escolher o produto adequado à superfície e à sujidade, determinar a dosagem do produto, lembrando que isso tudo, gente, já vem descrito nos rótulos, né? Analisar a necessidade de outras variáveis para auxiliar o processo de limpeza, como ação mecânica, temperatura e tempo, e determinar a frequência da higiene, da limpeza, no caso aqui, da higienização, né, melhor descrito. Agora, lembrando o seguinte, gente, eu disse para vocês que vem no rótulo, mas dentro da indústria é preciso observar se realmente aquele produto que você está adquirindo para fazer o processo de higienização, se ele realmente está cumprindo, né, a necessidade de uso. Como? Eu posso fazer, por exemplo, suave de superfície, né? Então, eu faço um plano de amostragem, após o produto, o tempo de contato do produto, após a sanitização, eu faço, então, suave de superfície, de acordo com esse plano de amostragem, em superfícies, né, diferentes, então, de equipamento, de utensílio, de teto, de parede, para saber se teve realmente eficiência atingida, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, gente. Eu gostaria que vocês adicionassem. Estão conseguindo fazer? Acho que eu não vou conseguir agora que ficou maior, mas eu deixo pronto para vocês. Olha aqui, ó. Vamos adicionar isso aqui. Deixa eu ver se dá. Não dá. Tem que ter. O documento aqui está bloqueado, né? Vamos colocar isso aqui, gente. O que deve ser observado antes de promover a higienização? Não? Só fazer um comentário sobre o plano de amostragem. Na BRF a gente faz semanalmente coleta tanto em superfícies após a higienização, antes de começar o processo, né? Aham. E aí coleta também semanal de utensílios e funcionários, para saber se está sendo feita a higienização correta. Isso. Aí, Ju, lá é feito dessa forma, né? Posso fazer diário? Posso, né? O problema é que quando você faz o suave, você está querendo o quê? Você quer saber se vai ter crescimento de micro-organismos, né? Se eles estão ali presentes, se é sempre feito da mesma forma, né? Então,
acho que uma vez na semana realmente pode ser interessante. Isso vai de cada empresa, né? E vai de acordo também com os dados históricos que você tem, né? De higienização, de aparecimento de micro-organismos naquele local, né? Vamos colocar aqui, analisar a superfície. Eu não vou colocar a ser limpa, tá? O que mais, gente? Alguém pode ir escrevendo para mim, para eu escrever aqui? Analisar o tipo de sujidade. Escolher o produto adequado. Peraí. O tipo de sujidade. Produto. Escolher o produto adequado à superfície e à sujidade. Peraí. A superfície e a sujidade. Certo? Determinar a dosagem do produto. Né? A dosagem. Vou colocar entre parênteses, só para a gente lembrar, a concentração. Essa dosagem vai depender da concentração que vem o produto, tá? Analisar. A necessidade de outras variáveis para auxiliar o processo de limpeza, como a ação mecânica, temperatura e tempo. Ação mecânica, temperatura e tempo. Uso de outras variáveis. Conforme HE, conforme higienização eficiente, tá? Que é a energia química, mecânica, térmica e o tempo, certo? E o último é determinar a frequência da limpeza. Higienização. Determinar a frequência. Prontinho, é isso, né? Então, isso aqui a gente deve observar sempre. Deixa eu ver se ficou certo. Concentração. Vamos colocar ponto e vírgula aqui. E aqui, ponto final. Prontinho. Acho que o mapa tá bonitinho. Conseguiram fazer aí? Depois também tem, vocês podem pegar isso, né? Então, vamos ver aqui, ó. Características das sujidades. Ah, tá acabando já, gente. Acho que eu vou terminar aqui, é rapidinho, tá? Quais são as características da sujidade? Que tipo de sujidade nós precisamos retirar? Vai depender do tipo da indústria que vai ser higienizada, concorda? Então, se é um abatedouro, se é uma planta de processamento de derivados cárneos, se é uma planta de processamento de leite, se é de ovos, cada um tem um tipo de sujidade, certo? Qual que é a natureza da sujidade, gente? São carboidratos, a gente já viu, né? São as macromoléculas, principalmente, então carboidrato, lipídio, proteínas e sais minerais, tá? Principalmente, né? Então, essas são as sujidades que a gente deve retirar. E aí, como que a gente faz? Então, qual que é a solubilidade de cada uma dessas sujidades? Os carboidratos, eles são hidrossolúveis, quer dizer, são solúveis em água, portanto, tem uma remoção uma fácil remoção, né? O que a gente deve observar? Se usando uma água mais quente ou mais fria, aí vai depender da temperatura observada, né? Realizada, se vai promover uma caramelização, né? No caso do carboidrato, que aí vai dificultar a remoção dessa sujidade, certo? Então, pensando em carboidrato, facilmente é removido com água. Então, a gente pode usar, por exemplo, um detergente neutro, certo? Se for a sujidade somente de carboidrato. Maior quantidade de sujidade sendo carboidrato. E se for lipídio? Os lipídios, eles são insolúveis em água, tá? Então, para promover a remoção, a gente precisa usar soluções alcalinas e tensoativos. O que é um composto tensoativo, gente? Lembra?
compostos tensoativos, você lembra da tensão que existe? Por exemplo, água e óleo não se misturam. Não da forma, se a gente colocar água e óleo num copo, eles não vão se misturar, a menos que você promova uma emulsificação, certo? O que existe entre a água e o óleo? Uma superfície tensoativa, né? Quer dizer, que promove, né, devido a seus compostos, como eles são polares, apolares, eles não vão se misturar, porque tem essa camada superficial que promove essa ação, né? E o que esse composto tensoativo faz? Ele quebra a tensão superficial e aí faz a mistura desses compostos, né, de água e lipídio, tá? A alteração térmica pode promover a polimerização, modificar, né, o composto, o lipídio, e aí também vai promover vai dificultar a remoção. Ao passo, gente, que se você usar uma água muito fria, dependendo do tipo de lipídio como resíduo, ele pode promover a solidificação desse lipídio. Também vai ficar mais fácil a remoção, mais difícil a remoção, tá? Nesse caso aí, você poderia usar um coadjuvante do processo, né? Que seriam espátulas. Então, onde tem um resíduo muito forte de lipídio, no caso de abatedouros, eles usam a espátula para remover de forma mecânica o resíduo ali de cima de mesas, de equipamentos de fácil, né, acesso, por exemplo, tá? Se a sujidade for proteína, a proteína, ela pode ser insolúvel em água ou não. O que vai depender, gente, de como os aminoácidos que estão, né, compondo essa proteína, né, principalmente o seu radical livre. Seu grupo lateral, né? Lembra que o carbono da proteína é um carbono quiral, né? Onde a gente tem um grupo, né? Que promove que esse carbono, né? Faz ligação com outros compostos que pode permitir a sua polaridade ou não, tá? Então, pode ser polar, apolar ou neutro, dependendo do caso e qual é o formato da proteína, tá? Mas, se ela for insolúvel em água, a gente tem que usar uma solução alcalina também, né? De uma eficiência média, quer dizer, mais concentrada, ou também soluções ácidas. O que pode acontecer? Se você usar uma temperatura mais alta, pode promover a desnaturação e também vai dificultar a remoção da proteína, tá? E se o resíduo for sais minerais? A solubilidade é variável em água, né? E é mais solúvel em soluções ácidas, tá? Então, o que a gente faz para remover sais minerais? Eu uso solução ácida, tá? Quer dizer, gente, ácidos dentro do composto, né? Para promover um pH ácido do produto, tá? A alteração térmica pode precipitar os sais minerais, a gente já falou da incrustação, né? E aí pode interagir com outros constituintes também, e aí também vai dificultar a remoção dos sais minerais. Nós vamos colocar essas características sujidades aqui também, tá? Aonde, gente? Me ajuda aqui. Acho que depois aqui, né? Ó, antes de realizar a higienização, também é antes de realizar a higienização, né? Ih, mas que coisa, não sai. Ó, pode ser aqui? Pode ser, gente? Pode. Características das sujidades. Então, a gente tem carboidratos. O que mais? Proteínas. Lipídios. Lipídios e sais minerais. Certo. Então, os carboidratos de fácil remoção. Certo, gente? Remoção, então a gente pode usar água, né? Qual é a observação que a gente tem que fazer? A temperatura da água influencia no processo de retirada de carboidrato.
Certo? E as proteínas, gente? O que a gente pode usar? Uma solução alcalina ou tensoativo. Tensoativo. Olha aqui, gente, para ficar fácil de lembrar também, se você usar uma solução alcalina para retirada de carboidrato, também é bom. Então, quando você tem sujidades que são carboidratos e proteínas, principalmente, você pode usar um detergente alcalino, que você tem uma boa retirada dos dois, tá? E se for lipídio? E se for lipídio? Olha aí. Solução ácida. Uma solução alcalina também, né? Alcalina. Ou uma solução... Opa, ficou lá no slide. Melissa. Oi. Vou te interromper só um pouquinho, eu vou sair da aula, porque eu acordei com um torcicólogo e vou caçar uma injeção para me tomar na farmácia, alguma coisa. Cara, peraí, Natália, eu não entendi nadinha. Fala de novo. Acordei com um torcicólogo. Eu vou sair da aula para me caçar alguma coisa na farmácia para tomar, passar. Eu já vou... Peraí que eu já vou parar, Natália. Tô com muita dor mesmo. Olha lá, ó. Só para a gente finalizar aqui. Então, e os Tá sais bom, minerais a gente usa solução ácida, tá? Espera aí que a gente está finalizando aqui, rapidão. Ó, gente, então, os meios de limpeza, né? São vários, depois a gente acrescenta, né? Como a gente deve classificar um detergente e... bom, a água depois a gente já falou, mas é só para relembrar. Então, a gente vai classificar o uso do detergente, né? Como que a gente utiliza e quais são os meios que a gente utiliza para promover a limpeza, tá? Eu vou salvar esse aqui para a gente poder continuar, tá bom? Então, acho que hoje é isso, gente. Lembrando que... Deixa eu só... Antes de salvar... Lembrando que aqui, gente, ó, na apostila, né, que eu enviei para vocês, tem tudo que a gente falou e ainda um pouco mais. Eu acho que é interessante, quem não leu, fazer a leitura, tá? Para a gente acrescentar. E, se vocês já quiserem responder aqui, ó, tem uma parte aqui que a gente não falou ainda, que a gente vai falar, mas se vocês quiserem terminar a leitura, né, e lá no final responder as perguntas, ó, é interessante, tá? Porque a gente começa na outra semana, nessa parte, o capítulo 2, tá bom? Beleza, gente? Sim, ok. Então tá. Então eu vou adicionar aqui, eu vou salvar o mapa como detergentes, né? Uso, higienização e uso do detergente, tá? Porque aí depois a gente complementa. Beleza, gente? Beleza. Então, vou parar a gravação, depois eu adiciono lá para vocês. E até semana que vem, né? Aula online, presencial, tá?